Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Hoje, segunda-feira, vamos dar sequência ao estudo da lição que estamos iniciando nesse trimestre, estudando sobre o livro de João, o Evangelho de João, o quarto livro aí do Novo Testamento, Então, ontem nós iniciamos a primeira lição, a primeira semana desse estudo, a primeira lição de um grupo de 13 lições, e hoje, segunda-feira, o segundo dia, vamos dar continuidade ao tema de ontem. Ontem nós verificamos quem era João, Para entender o livro de João, obviamente, como Deus usa os homens para, através das suas experiências, através da sua cultura, da sua linguagem, transmitir aos outros homens as verdades eternas. Então, nós entendemos que é importante conhecer um pouco de João, não que o livro de João seja uma obra dele, seja uma obra da sua inteligência, da sua capacidade intelectual, não. Nós estamos estudando primeiro sobre João para entender como Deus usou esse homem, Porque entendemos que a obra é de Deus. Nenhum homem, nenhum livro da Bíblia, nenhum livro da Bíblia foi produzido por particular interpretação, dedução, por uma criação do intelecto humano, não. Todos esses homens falaram inspirados pelo Espírito de Deus, Pois bem, vamos aqui para a terceira pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Como discípulo mais jovem de Jesus, que tipo de afetividade mantinha João com o seu mestre? Que tipo de afetividade santa, Para que ninguém confunda isso, uma santa afetividade, uma lealdade, uma amizade pura, mantinha o apóstolo João com Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 13, versículo 23, ele escreve algo muito bonito, Ele diz assim: ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Olha, esse verso aqui, ele é um testemunho tão íntimo, mas também contém uma revelação tão preciosa da verdadeira afetividade que o Senhor quer manter conosco, da verdadeira aproximação e intimidade que Deus, o Pai, neste momento, através de Cristo, quer manter conosco. Um dia, com certeza, manteremos pessoalmente com Cristo e com a pessoa do próprio Deus, o Pai. Mas aqui, essa aproximação, essa intimidade afetuosa de irmãos, Essa irmandade santa, pura, isso é muito importante, porque não é só uma declaração clara do quanto João se sentia bem, fortalecido com isso, animado, abraçado, acolhido, protegido com tudo isso. Mas também é um testemunho de Cristo, porque Cristo, ele permitiu isso. Imagine se Cristo fosse contra a afetividade, uma vida amorosa com os irmãos, o abraçar, o beijar com o ósculo santo, Se ele fosse contra isso, ele diria para João assim: João, pare com essas coisas. Isso você está demonstrando muita fragilidade. Eu quero discípulo forte, quero discípulo assim, Não. Jesus aceitava isso. Jesus aceitava que João colocasse ali a sua cabeça no seu peito. Isso é amor de irmão. Isso é amor ao próximo. Olha que coisa linda. Veja que esse testemunho
nessa relação, a gente não pode enxergar apenas João, mas enxergar a pessoa de Cristo e também a pessoa do Pai que estava em Cristo ali, né? Ora, será que um pai não vai gostar que o filho venha e coloque a sua cabeça no seu colo? Qual é o pai que rejeita que um filho venha e o abrace? Qual é o pai que rejeita passar a mão na cabeça do filho, abraçá-lo, né? Dar ali a proteção? Eu acredito que não existe nenhum pai no mundo que resista, que não queira, quando o filho chega para ele, coloca a cabeça no seu colo, no seu peito, que o pai não dê carinho, que o pai rejeite, que o pai empurre o filho para... Não tem isso, não. Da mesma forma, Cristo, o Filho de Deus, que eu tenho certeza que recebeu muito amor e carinho do Pai, né? Ele faz também agora com seus irmãos. Ele vai e abraça ali João também, né? E João coloca a cabeça no peito mesmo. Veja o exemplo deste homem. Veja o exemplo. João não tem vergonha de alguém dizer que ele era uma criancinha, que ele era uma pessoa emocionalmente frágil, que ele era uma pessoa emocionalmente dependente. João não está nem aí para isso. Olha que exemplo lindo. Nós devemos seguir esse mesmo exemplo, ser dependente de Deus, chegar mesmo ali, porque nós somos dependentes de fato. Ninguém é um super-homem, ninguém é uma super fortaleza que não mereça esse carinho, que não precise, não careça deste carinho, desse abraço de Cristo. E aí nós vemos aí a figura, né? Esse personagem fantástico, né? Eu particularmente, né? Talvez porque não seja assim, né? Queira, almeje ser como esse apóstolo maravilhoso, né? O apóstolo João amoroso, né? Geralmente a gente admira muito as pessoas que nós não somos, porque a gente quer atingir esse nível, né? A gente quer melhorar nesse sentido, né? E aí eu admiro muito o apóstolo João, né? É uma admiração santa, porque nós gostaríamos muito de ser assim, né? Ter essa característica amorosa, essa coisa de não ter vergonha, de não ter medo, de ser emocional, né? De abraçar a Cristo, de dizer que é totalmente dependente, que demonstrar verdadeiramente que é 100% dependente de Deus e dependente de Cristo. Isso é lindo demais. E aqui na parte final aqui do texto, João dá um testemunho assim dizendo, ele nem fala dele, veja que a humildade desse homem, né? Ele nem diz, ora, era o discípulo João, era eu. Ele não usa o termo eu, né? Ele é tão humilde que ele não usa o termo eu. Eu reclinava, eu, o apóstolo João, eu, o discípulo João, eu, João, reclinava a minha cabeça no peito de Jesus. Ele não diz isso. Ele diz um de seus discípulos, era só mais um. Ele não queria se destacar para ser superior a ninguém, não. Um de seus discípulos, né? Aquele a quem Jesus amava. Jesus amava só João? Claro que não. João está querendo aqui se destacar para dizer, ele amava a mim, não amava os outros? Não. João está querendo dizer que ele recebia privilégios, Deus por meio de Cristo e Cristo diretamente fazia acepção de pessoas? Também não. O testemunho aqui é outro. O testemunho aqui é tão lindo que João tinha certeza do amor de Deus por ele. Pergunta agora para cada um de nós. Eu vou perguntar para mim, perguntar para mim mesmo, e você vai perguntar, você que está ouvindo, vai perguntar também para si mesmo. Faça esse exercício, esse importante exercício, né? E a pergunta é a seguinte, né? Eu tenho certeza que Jesus Cristo me ama? Olha que pergunta importante. João tinha certeza. E é muito bom quando a gente tem certeza que é amado por alguém, né? A gente se sente mais seguro, a gente se sente protegido, quando a gente tem certeza que é amado. Todo ser humano carece, merece, precisa, necessita ser amado. E quando você tem certeza que é amado,
você é fortalecido, você se sente seguro, você é mentalmente forte. E agora a gente consegue entender porque João passou por tantas agruras, tanto sofrimento. Foi o apóstolo mais longevo, foi o apóstolo que mais durou na obra aqui na terra, passando por inúmeras provas, inúmeras torturas, dificuldades. Meus amados, é a força do amor no coração do homem que faz ele superar todas estas dificuldades. Vamos agora para a quarta pergunta, dando continuidade à lição, nos traz aqui outro questionamento. Essa santa afetividade, essa santa e afetiva intimidade, melhor dizendo, seguindo o pensamento da pergunta anterior, essa santa e afetiva intimidade que João mantinha com Jesus foi recompensada com que tipo de experiência? Lucas capítulo 8, versículo 51 diz assim: E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e o pai da mãe da menina, obviamente, né? E o pai e a mãe da menina, os pais da menina ali. Veja que Jesus Cristo, numa situação em que uma criança havia morrido, e aí esse casal, né, que eram líderes religiosos, né, ou melhor, o líder, ele era o pai, né, o líder religioso, né, porque a mãe naquela época não assumia nenhum cargo de liderança religiosa. Então este casal havia perdido a filha, a filha havia morrido, e aí Jesus vai lá para, no poder de Deus, ressuscitar essa criança. E neste momento, no quarto, no ambiente, na casa onde essa garota estava, Jesus vai entrar lá. Além dos pais da criança, que tinha que estar presente para testemunhar o milagre, Jesus não convidou os 12 discípulos, apenas 3, Pedro, Tiago e João, nesta ordem, porque Pedro era o mais velho, depois era Tiago, e depois o irmão caçula, João, o mais novo. Veja que Jesus Cristo chamou o mais velho e o mais novo, e o intermediário no meio, né, que era Tiago. Então ele chama Pedro, Tiago e João, os primeiros discípulos, a entrar com ele naquela casa para ressuscitar a criança. Veja que o privilégio da intimidade que João tinha com Jesus Cristo, em todo lugar que Jesus ia, João estava lá. Que coisa impressionante, né? E João teve esse privilégio, porque quando a gente tem grande intimidade com Cristo, a gente sempre vai estar com Ele em todo lugar. Se nós mantivermos uma santa intimidade com Cristo, através de uma vida regrada, de uma vida, de um estilo de vida que habitualmente eu dedique tempo diariamente à oração, dedique tempo para o exame da Santa Palavra de Deus, dedicar tempo, não é ler a Bíblia, um verso na Bíblia às pressas correndo, ou fazer um ano bíblico, que as pessoas pegam um papelzinho para estar marcando lá a quantidade de capítulos que lê durante o dia, lê correndo apenas para atingir o objetivo e no final do ano marcar. Olha, a minha cartelazinha aqui está toda marcada que eu li todos os capítulos da Bíblia, li a Bíblia inteira. Não é por causa disso. Eu encontro pessoas que, existem muitas pessoas que se vangloriam de ter lido a Bíblia 30 vezes, 40 vezes, 80 vezes, 100 vezes. Tem até um dos pioneiros da igreja reformadora no século XVIII, né? Não sei se ele era batista, se era metodista. Eu sei que ele é muito famoso por ler a Bíblia 120 vezes. Dentre dela, 40 foi 50 vezes ele leu de joelhos a Bíblia. Qual o objetivo disso, né?
o objetivo ele fazia porque ele amava as Escrituras, ele lia as Escrituras, na verdade ele lia ou ele examinava as Escrituras? Primeira pergunta, né? Não estamos aqui criticando este homem, não estamos aqui dizendo que ele fez, nós nem o conhecemos, nem conhecemos o coração dele, estamos pegando esse exemplo para buscar, para questionar a nossa condição, a forma como nós iremos fazer, né? Que devemos ler até mais. Se ele leu 120 vezes, ele tem que buscar ler 200, né? Pois bem, vamos lá. Então, adianta eu ler 120 vezes a Bíblia, né? Apenas para dar satisfação à igreja, para ter um título, entrar no Guinness Book da igreja, para dizer que eu sou a pessoa que mais leu a Bíblia? Do que adianta ler a Bíblia e não compreendê-la? Tem muita gente que lê muito a Bíblia, mas não entende a Bíblia. Entendeu a importância de examinar as Escrituras e não só ler? A importância, o objetivo, o espírito aplicado, dedicado a esse tempo do exame da Palavra de Deus? Tem que ter o objetivo certo, tem que ser da maneira correta, né? E então, quando a gente busca essa intimidade, porque gosta de estar na presença de Cristo, a leitura da Bíblia vai ser gostosa, o tempo dedicado à oração vai ser gostoso, o tempo quando a gente estiver com os irmãos falando de Cristo e não de coisas seculares, né? Ama falar de Cristo, ama falar da Bíblia, também será um tempo muito gostoso, né? Tudo isso é maravilhoso. E aí, quando eu leio João aqui, quando eu leio que João tem uma intimidade tão grande com Cristo, que ele tinha essa intimidade de colocar a cabeça no peito de Cristo, né? Como Cristo agindo ali, até como, não só como irmão mais velho, mas parecendo até a figura de um pai, que João sai muito cedo para ser discípulo, né? E não está na presença do seu pai Zebedeu, e agora Cristo, né? Dá esse carinho como irmão mais velho, né? Ali para dar esse apoio àquele irmão mais novo. E aí entra vamos falar agora dos irmãos, aqueles novatos que estão chegando na igreja agora, que precisam de um carinho especial, precisam se sentir abraçados, precisam se sentir amados, né? E aí depois, essas pessoas vão amar estar em nossa presença, né? Como para entender, obviamente, a comunhão que nós devemos ter com Cristo e com Deus. E aí, olha, quem faz isso vai querer estar presente em todas as ocasiões de santidade, de grande milagre, das grandes revelações de Deus. É o que acontece com João aqui. Na companhia de Pedro e Tiago, João é chamado para entrar num ambiente para ver o milagre da ressurreição de uma criança que estava morta. Que coisa linda, não é? Veja que a santa intimidade que nós devemos ter com Cristo e com Deus, ela será recompensada com grandes experiências espirituais que irá refrigerar as nossas almas, o nosso espírito, quando em momento de dificuldade. E aí, fortalecer e animar também quando as ameaças, né, se levantarem diante de nós para tentar nos destruir. Essas experiências vividas com Cristo, certamente nos ajudarão a vencer essas dificuldades. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê esse mesmo Espírito que Ele deu aos apóstolos, né? Essas experiências que João passou, o Senhor também permita que nós passemos também, não na mesma intensidade, ou menor ou maior, mas nós queremos sentir isso também. Sentir que somos amados e amar como João, o apóstolo de Cristo, amou.